Boa tarde a todos os alunos dos Bastidores da História. Hoje estamos aqui em um lugar especial, em Assis, para conhecer um pouquinho da história de São Francisco de Assis. E aí a gente tem o Giotto, que vai conseguir mostrar a sua capacidade como pintor e será contratado para fazer essas pinturas laterais aqui, que são 28 painéis, contando as histórias de São Francisco de Assis, baseada naquela biografia do São Boaventura. Então, aqui ele vai contar os principais milagres do santo, vai contar as principais passagens da vida nesses 28 afrescos que formam como se fossem quadros aqui ao longo das paredes da Basílica Superior sempre. Vejam que aqui a gente acha essa característica da arquitetura gótica, né, com arco ogival e tal. E agora passa para o próximo, eu não vou mostrar todos os 28, né? Eu escolhi 4 aqui para mostrar para vocês. Um que mostra a doação do manto, mostrando essa característica que o São Francisco começa a adquirir ao longo da sua vida, de dar os seus bens aos pobres, quando ele percebe a sua missão de ajudar os pobres e que ele não precisava de nada. Foi um homem fantástico, tá, gente? Não tem como dizer, é uma figura quase é uma das mais importantes, com certeza, da igreja. E aqui, nesse afresco, a gente vê São Francisco ali no centro, vestido de azul, que desceu do cavalo, tirou o seu manto e deu para um outro cavaleiro, que era um cavaleiro mais pobre e que estava precisando desse manto. Então, ele tirou do dele para dar para esse outro homem. E o homem olha com uma cara de certo espanto ali, porque nem acredita que ele está recebendo isso. Sobre deterioração de pintura, esse cavalo ali originalmente era branco, tá? A gente vê ele ali escuro, mas ele era branco. E aqui a gente começa a ver também essa ideia do Giotto de começar a inovar, de começar a trazer características para a pintura que ainda não existiam, uma tentativa de conseguir perspectiva de alguma forma. E o que ele faz aqui? Vejam que ele coloca duas montanhas aqui, que formam uma perspectiva que vai levar o olho nosso, do observador, para o personagem principal, que é São Francisco de Assis, ali de azul, no centro. Depois, a gente enxerga uma arquitetura de fundo, que normalmente a gente poderia pensar, olha, não tem, é uma arquitetura que não tem sentido nenhum e tal. Não, na verdade, não. A gente consegue reconhecer, de um lado, do lado esquerdo, a São Francisco, Assis, e do outro lado, um mosteiro de São Bento aqui da região. Então, ele ambienta todo esse espaço aqui em um espaço real. Isso é novidade, gente. Nesse momento da história aqui, o Giotto começa a trazer características da pintura que até então não se fazia mais. A gente não tinha um contexto nos personagens. Apareceu o personagem sozinho. E o Giotto começa a trazer isso. Aqui a gente tem a famosa cena que conta a renúncia dos bens paternos. Então, a história que eu contei para vocês, que teve o julgamento e que São Francisco falou que não precisava de nada. E aqui é o momento que ele tirou a roupa, tá todo mundo ali impressionado, tem gente que olha espantado, tem gente que tá incomodado em ver aquilo. O bispo está atrás dele, cobrindo o corpo para que ele não fique nu, né? E mais uma vez o Giotto cria uma cena super interessante. Reparem que bem no meio a gente tem uma faixa que separa as duas cenas. E é proposital. De um lado, a gente tem o lado laico, que é o lado onde está o pai de São Francisco, que é o Pietro, que é aquele homem de amarelo, e do outro lado a gente tem o lado da igreja, que é São Francisco, com o bispo e os outros clérigos ali. Então, Giotto cria uma divisão muito clara do que era sagrado e do que era terreno aqui.
E ele coloca elementos interessantíssimos na obra, coloca elementos que tem um detalhismo na musculatura do corpo de Francisco que é uma novidade absoluta. Ele começa a trazer esse naturalismo para as obras que não se fazia ainda nesse período. A gente tem ali um detalhe interessante do pai do Pietro tentando ele ia atacar talvez São Francisco, falou assim que absurdo isso que ele estava fazendo, e tem uma pessoa segurando o pai, né, pela mão ali. E se a gente for olhar os olhos de São Francisco direcionado e for em direção para onde ele está olhando, lá em cima a gente vê uma mão, a mão de Deus, que como se estivesse abençoando e dizendo que ele estava agindo da maneira correta, que ele estava sendo recebido então na casa de Deus. Essa pintura do Giotto deixa claro que São Francisco agora deixa a casa paterna e vai ser recebido na casa de Deus com a bênção de Deus naquela mão lá em cima. Uma outra passagem da vida de São Francisco importante é que dizem que foi São Francisco, segundo a nossa tradição, que criou o presépio no ano de 1223, no Natal de 1223, em Grétio, que é uma localidade aqui. Então, o Giotto vai retratar isso, ambientado dentro do coro de uma igreja, lembrando que as igrejas naquela época tinham aquela parte fechada, onde ficavam só os religiosos e a população ficava do lado de fora. Ele vai ambientar, então, toda a cena ali. A gente enxerga São Francisco, que está ajoelhado, e a gente reconhece bem ali pela auréola, ajoelhado, colocando Jesus na manjedoura. A gente reconhece que é uma cena dentro do coro, porque ele coloca elementos que fazem com que a gente entenda isso, ou seja, tem a arquitetura de fundo que está ajudando. Bem ali em cima a gente tem o crucifixo, e o crucifixo a gente vê a parte de trás, porque a parte da frente está virado para os fiéis na igreja. A gente tem o cibório, que é esse elemento aqui do lado direito, que pega a ideia de composição do Arnolfo de Cambio, que era um dos artistas importantes aqui nessa época também. Tem o púlpito, né? E tem toda uma cena ali, inclusive com um canto. Alguns personagens, alguns frades ali aparecem com a boca aberta, e com a boca aberta de maneira diferente, mostrando que eles estão fazendo esse canto. É sensacional. Isso tudo é o naturalismo do Giotto, é o que o Giotto está trazendo de novidade para a gente, contando aqui as histórias de São Francisco. E uma cena que é famosíssima de São Francisco é quando ele faz um sermão aos pássaros. Então, o Giotto retrata ali São Francisco fazendo o sermão aos pássaros, e os pássaros ali embaixo, gente, estão todos ali paradinhos, escutando as histórias, escutando as rezas de São Francisco. E o frade atrás está impressionado como é que os pássaros estão escutando São Francisco. É, ele cria essa cena linda aqui na natureza, essa cena fica na parte de trás da fachada da igreja, fechando a ideia aqui da vida de São Francisco. Esse homem que era tão sensacional, capaz de renunciar a tudo aquilo que ele teve e de até falar com os animais. Mais tarde, o Giotto volta também a fazer, acabar a decoração na Basílica Inferior, e a gente vai ter aí outros artistas que vão participar também, como Simone Martini, Pietro Lorenzetti, que são artistas que se destacaram aqui no final da Idade Média, que vão trabalhar aqui em Assis e também em outros lugares na Itália e fora da Itália. Essa basílica, então, nos mostra uma a representação do que foi a pintura, a arte no final da Idade Média e toda essa importância que São Francisco teve. Agradeço a presença de vocês no nosso encontro aqui em Assis. Um beijo grande para vocês.